Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Reencontre-se. Eu sou a Cláudia Mastre e eu estou aqui para contribuir com o seu autoconhecimento e com o conhecimento do alto, porque eu acredito verdadeiramente que os dois andam lado a lado. Então, você que hoje está se sentindo triste, quebrado, esmigalhado, sabe, muito dolorido com as circunstâncias da vida, esse vídeo hoje é para você. Se você se sente dessa maneira, quebrado, totalmente sem sentido, sem esperança, ou conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque será bênção. E eu peço também que você se inscreva aqui no canal, esse canal que está nascendo, para que haja esse reencontro entre você com você mesmo, esse reencontro com você e a sua espiritualidade, e nós também possamos nos reencontrar mais e mais. E hoje eu trago para vocês uma reflexão baseada numa técnica de restauração japonesa chamada Kintsugi. O Kintsugi é uma técnica que surgiu no século XV a pedido de uma autoridade, uma espécie de rei ali que tinha no Japão. E ele gostava muito de uma peça em si, uma peça especial que ele usava para a cerimônia do chá. E essa peça um dia quebrou. E aí, gente, só quem tem uma peça, né, assim consegue entender o porquê que esse rei queria tanto restaurar essa peça. Eu mesma tenho uma peça que eu amo muito. Eu não sou muito ligada a coisas não, sabe? Mas eu cresci, minha mãe era doméstica, sempre trabalhou como doméstica. E uma das patroas da minha mãe, a dona Thelma, né? Aliás, se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo, Thelma. Muito obrigada, né, por tudo que você me ajudou na vida. A Thelma fez para mim uma xícara. Ela pinta muito bem, então ela colocou meu nome nessa xícara, gente. É tão linda, né? Ela escreveu meu nome nessa xícara e fez alguns desenhos, então eu tenho um apego muito grande a essa xícara. Inclusive, quando eu descobri essa técnica do Kintsugi, eu falei, caramba, que legal, porque provavelmente eu vou ter essa xícara para sempre, por esse amor, por esse carinho que ela, né, disponibilizou ali o tempo dela para pintar e para me dar com todo o amor, com todo o carinho. Então eu tenho essa peça há muitos anos. Então eu posso entender porque que esse rei, né, essa autoridade lá, quis transformar ali aquela peça que ele usava no chá. Então, gente, a partir desse momento que esse rei gostava muito daquela peça, ele pediu então que fosse criada uma técnica nova para restaurar, porque ele tinha mandado essa técnica para um outro país, não tinha dado certo, e então um dos artesãos resolveu então criar uma cola especial, que ele chamou de urushi, e junto com essa cola, que ele chama de urushi, ele vai colocar também pinceladas de ouro. E a diferença dessa técnica é que ao invés de esconder as marcas, as cicatrizes daquele vaso, ele vai ressaltar. E também, gente, ao ressaltar aquelas cicatrizes, aquelas marcas, essa peça ela vai ser única, não vai ter outra peça igual. E o rei adorou aquele resultado. E essa reflexão, ela nos leva muito, fala muito sobre a nossa vida, sobre as nossas marcas, sobre as nossas cicatrizes. E aí eu comecei a refletir sobre isso falou muito ao meu coração, e eu decidi então trazer como esse tema de hoje, que é transformando as suas cicatrizes em ouro. Então foi pensando nisso, nessa técnica, que me veio ao coração trazer aqui para você, que é possível transformar cada cicatriz, cada quebrada, cada tombo em algo especial, em algo novo, e fazer de você um vaso novo, lindo, único e de alto valor. Porque vamos falar aqui sério, né? Quando uma peça, ela também começa a ter ouro nela, o valor dela é muito maior do que aquela primeira peça, a peça original. E aí, para fazer essa técnica, existem vários processos.
o primeiro processo, né, é a quebra do vaso, a quebra da peça. Então, muitas vezes a gente passa por essa quebra, esse momento de quebra, esse momento onde a essência daquilo que a gente era já não é mais. A gente não sabe mais qual é o nosso formato. Qual é o meu formato? Eu sirvo para quê? Para que eu sirvo como vaso? Não sei. Então você pode estar vivendo uma dessas fases. A fase número 1 é a quebra do vaso. É quando ele se quebra, ele se despedaça. E na maioria das vezes nós quebramos porque somos muito rígidos. Somos muito rígidos conosco. Somos muito rígidos com os outros. E todo mundo que é muito rígido com o outro é porque é muito rígido consigo mesmo. Ninguém se encaixa no teu padrão. Você não se encaixa no padrão que você quer. Às vezes nem Deus se encaixa no teu padrão. E às vezes você usa Deus dizendo que é Deus que criou esse padrão. Então, quando somos muito rígidos, não há flexibilidade, há essa queda, há essa quebra. E quando caímos, começamos a achar que não tem mais jeito. Começamos a achar que agora não servimos mais para absolutamente nada. E pessoas começam então a nos julgar. Ficamos melindrosos e não conseguimos mais interagir com os outros, porque por todos os lados vem julgamento. As pessoas sempre querem ver beleza, sempre querem ver produtividade. E às vezes estamos parados, quietos, improdutivos, e tudo bem, é o nosso momento. Tudo bem, é o nosso momento de ser improdutivo. Tudo bem, é o nosso momento do autoconhecimento. Tudo bem, é o nosso momento de solitude. Faça dessa solidão solitude. Solitude é diferente. Solitude é estar só e se autoconhecendo e gostando desse processo. Gostando desse processo. Só que tem um momento em que o grande artesão, né, o nosso oleiro, e aliás está na Bíblia, tá? Está na Bíblia que ele é o nosso oleiro, né? Ele se mostra como o nosso oleiro também. Ele olha aquele vaso e ele diz: caramba, ótimo, vou fazer um vaso novo, vou transformar você e você vai ser melhor do que antes. Só que você está lá no processo doloroso, dizendo: Deus me abandonou. Tudo me abandonou, todos me abandonaram. E passamos por aquele momento em que nós idolatramos a dor. Nós fazemos cultos à dor. Ah, porque isso aqui me afetou, isso aqui me quebrou. Ah, porque eu recebi uma pedrada. Ah, porque eu caí, eu errei, eu pequei, eu me desconectei de Deus. Ah, porque isso, porque aquilo outro. E começamos a ler numa cerimônia de autocomiseração. Mas é preciso transformar isso. É preciso transformar essa cicatriz, porque entenda que quando você for colada, ninguém vai ter as suas cicatrizes. Essas cicatrizes, essas marcas, elas vão servir para um novo propósito que ninguém vai ter. Eu não vou ter, o colega do lado não vai ter, o fulano de tal não vai ter, aquele artista não vai ter. É seu. Então se coloque na mão desse artesão e vamos ali deixar, sabe, ele trabalhar. Tem esse primeiro processo, é o da quebra. E aí vem o processo do kintsugi, né? O primeiro processo é a colagem, com uma cola que eles chamam de urushi. Depois eu quero que vocês olhem aqui na internet, que tem vários vídeos explicando ali, mostrando, tá? Mas aí vem o urushi. É uma cola natural. E aí, a gente tá colado ali, né? No formato do vaso, a gente tá colado, mas ainda é feio, é esquisito, né? As pessoas olham o vaso e vê aquela cola ali
sabe? Ele meio esquisito ainda, com sujeiras, assim, com coisas sobrando. E começam os julgamentos. Esse aí nunca vai ser nada. Esse aí nunca vai servir para propósito nenhum. Como que Deus escolheria uma pessoa dessas? Ih, coitado, ele acha que vai conseguir, mas não vai conseguir não. Ele errou, ele falhou tanto, sabe? Ele errou tanto, não tem jeito. Calma, você está na mão do oleiro. Calma, que você está na mão do oleiro, tá? E aí, depois dessa fase da colagem, mas que ainda você tá meio feio, vem uma segunda fase, né? Que é a fase de tirar os excessos e limpar. Então, o artesão ele vai vir lixando, limpando e tirando os excessos daquela cola e lavando, né? Lavando, lixando, tirando os excessos. E já começa a ter uma limpeza, já começa a mudar, já começa a ser diferente, mas ainda está no processo. Vem uma outra fase depois dessa, que é ele passa um outro produto que chama Urus também, só que dessa vez ele é vermelho. Ele passa essa cola vermelha por todas as cicatrizes do vaso. Isso mesmo, o que isso te lembra? O sangue carmesim. Deus, Jesus Cristo, o único que pode ir lá, mexendo, transformando, mexendo e transformando, mexendo e transformando. E nessa fase que está o vaso ali com o sangue carmesim, muitas vezes esse vaso ainda é mais desprezado ainda. Vermelho, que coisa esquisita. Tá estranho. Caramba, não vai dar em nada esse vaso. Ele ainda não tá nem firme, não tá duro ainda. Ele pode cair, quebrar e aí vai se estrupiar de novo e vai ficar todo esquisito. Não vai dar em nada esse negócio. Você pode pensar, o outro pode pensar, mas está no processo. E por fim vem o outro processo, que ainda não é o fim não, mas é quase o final, onde o vaso já fica bonito, que é quando vem as pinceladas do ouro. E o artesão vai ali pintando, colocando as pinceladas do ouro em todas as marcas, todas as cicatrizes. E aí já fica bonito, né? Tá lindo. Mas é o vaso e o artesão vaso ainda não tá nem exposto para ninguém ver totalmente. Mas quem passa de longe e vê o trabalho do artesão diz, nossa, tá ficando até bonito, né? Tá ficando bonito, mas tem uns excessos ali, tem muito ouro, muita coisa. E aí ele vai esperar ali um pouco a secagem. Esse processo do kintsugi mesmo, ele demora, né? Hoje já tem uma técnica que é até mais rápida, né? Hoje a gente está na geração miojo, instantânea, né? Já tem um processo mais rápido. Mas esse antigo, ele demorava um tempo. E o que o ouro nos fala? O ouro nos fala de um novo lugar, um novo céu, uma nova terra. Ele nos fala dessa nossa bendita esperança de habitarmos em ruas de ouro, na cidade santa do nosso Deus. Então, quando termina esse processo, ainda tem a lavagem ali do vaso para tirar esse excesso, porque nós, apesar de termos essa bendita esperança, nós cristãos temos essa bendita esperança, nós ainda estamos aqui nesse planeta, aqui nessa terceira dimensão, e a gente não pode ter esse excesso, porque nós temos que ser vaso, nós precisamos ser vaso. Então precisamos trazer essa essência celestial, mas precisamos ser simples, lembrar que o vaso em si, né, todo ele, a maioria do material dele não é ouro. A maioria do material dele é dessa terra mesmo. Mas o ouro, ele abrilhanta, ele dá esperança e ele dá valor ao vaso. Todos esses elementos, eles trazem mais valor ao vaso. Tudo isso traz muito mais valor. E voltando à questão da técnica em si, do kintsugi, ele diz que traz um valor por causa das marcas do vaso, que nenhum vai ser exatamente igual ao outro, a marca de um nunca vai ser igual à outra. Ele traz o valor das mãos, do trabalho daquele artesão que fez,
E ele traz esse valor do ouro. Porque um objeto que antes era simples, era natural, era de cerâmica, porcelana, não sei o que é, hoje ele tem ouro, um elemento caro, um elemento diferente, um elemento completamente puro. Então, querido, querida, você que está assistindo esse vídeo, essas suas marcas, essas suas pedradas, esses seus caquinhos que você está aí tentando juntar e muitas vezes até desistindo, dizendo não dá mais. Eu passei por esse momento. Eu passei por um momento muito doloroso, onde eu falei assim, eu vou ficar aqui com os meus cacos, né? Eu já fiz o que eu precisava fazer, vou ficar aqui com os meus cacos e eu acredito na salvação e no momento da salvação eu terei a salvação. E Deus falou no meu coração que eu estava idolatrando as circunstâncias ruins, que eu não estava sabendo entrar nesse fluxo dessa transformação, de saber que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não estava me colocando na mão do oleiro, eu estava simplesmente querendo traçar o meu destino de continuar sendo caco, de continuar sendo parada, inútil. E tem esse momento, sim, de ser parado, de ser caco, podemos viver. Mas precisamos nos perguntar, o que isso aqui vai me ajudar? Existe um tesouro na dor. Eu já ouvi essa frase. Existe um tesouro na dor. Deus pode fazer a tua dor se transformar no teu ministério. Ele pode fazer a tua fraqueza se transformar naquilo que você nasceu para mudar o mundo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele escolheu as coisas loucas. Bora para a Bíblia? Bora para a Bíblia? Vamos lembrar que Raabe, a meretriz, ela foi aquela pessoa, se você nunca leu a Bíblia, procura aí no Google, quem foi Raabe? Raabe foi uma mulher que conseguiu ajudar os espias que estavam espiando a Terra Prometida, e através dela ajudar aos espias, ela entrou na genealogia de Cristo. Raabe está na genealogia de Cristo. Então Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as que não são, para tornar em nada as que são. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Quem Jesus Cristo procurava? A mulher samaritana. Era uma mulher que tinha casado diversas vezes e ela ia ao poço buscar água meio-dia, porque aquele horário era um horário que ela podia ir, porque é o horário digno das mulheres decentes, que era de manhã, quando o sol era mais fraco, ela não podia ir, porque ela era julgada. As pessoas só viam os cacos da mulher samaritana. Elas não entendiam que Deus poderia transformar ela numa missionária. E bastou um encontro com o nosso mestre, um encontro com Cristo, e ela se tornou a primeira missionária ali que eu lembro da Bíblia, depois do cristianismo. Foi ela que foi falar para os samaritanos, eu conheci o Messias, o profeta. Quantas pessoas Jesus encontrou nesse formato de caco, gente? Quem sou eu? Quem é você para julgar alguém que está como caco? Quem sou eu? Quem é você para julgar a nós mesmos quando nós estamos nesse momento de caco? Ele é o artesão. Ele é o dono de todo o processo. Ele tem a cola certa, ele tem todas as colas, ele tem o sangue carmesim, ele tem o ouro de Ofir. E o tempo desse processo ele também que sabe. Basta transformar, sabe, deixar, se colocar na mão do Senhor e nesse caminho do nosso próprio autoconhecimento. O que venceu o autoconhecimento nesse sentido, Cláudia? Não estou nem entendendo. Parece que é uma coisa meramente, somente espiritual. O autoconhecimento vem o quanto eu
com o meu lado humano, com a minha personalidade analítica, que sou, por exemplo, eu tenho uma personalidade muito analítica, muito rígida, muito dura. Então, o quanto eu, com a minha personalidade analítica, contribuí para esse momento de quebra na minha vida. O quanto eu posso ser mais flexível, o quanto eu posso ser mais amorosa comigo mesma, o quanto eu posso ser mais gentil comigo mesma. E o quanto eu posso abandonar essa síndrome de Gabriela, né? Quem é da minha idade lembra de uma novela que chamava Gabriela, que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim, Gabriela. O quanto eu coloco Deus nessa rigidez toda também. O quanto eu, com a minha filosofia, com a minha religiosidade, coloco Deus como o castigador que está lá em cima tacando pedra. Errou, taca pedra. Errou, vai para o inferno. Errou, não sei o quê. Se eu creio num Deus desse, se eu ajo desse jeito, nem eu vou para o céu. Aí vem o autoconhecimento. Aí vem você entender da tua personalidade, da tua humanidade. E eu falo muito isso para os meus coaches, né? Para as pessoas que eu dou mentoria ou coaching. Jesus, ele vem tirando essas sobras, sabe? Jesus transformou Pedro. Pedro era uma mistura de um comunicador com um executor. Uma pessoa que vai lá e faz a coisa acontecer, mas ao mesmo tempo tem aquele lado guerreiro. Então, o que aconteceu lá no Getsemane? O Pedro vai lá e arranca a orelha do soldado. E Deus tratou esses excessos. Ele não deixou de ser um comunicador, uma pessoa de influência, um perfil influência, mas esse lado dele guerreiro foi transformado ali para que ele fizesse as coisas não pela força do braço, mas pela força do Espírito Santo. E é muito do que a gente faz. Às vezes a gente quer conseguir as coisas pela nossa personalidade, pela nossa carnalidade. Então há esse mergulho em entender sua personalidade, em entender aquilo que você vive conforme, sabe, deixa a vida me levar, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu não vou procurar um processo de autoconhecimento, eu não vou entender como que a minha mente funciona, se a minha mente só funciona no automático, e eu vou fazendo e a coisa vai fluindo. Aí vem o autoconhecimento. O conhecimento do alto, ele vem na sua intimidade com Deus. Nem eu, nem ninguém pode determinar aquilo que você vai ser, o vaso lindo que você vai ser. E aí voltamos ao vaso, né? Para que um vaso serve, gente? Você que gosta muito de ficar quietinho na sua... quando Deus transformar você num vaso, saiba que você não vai ficar quietinho na sua, não. Deus vai fazer você um lindo vaso para ficar lá numa prateleira, quieto, sabe? Quietinho, lá no mosteiro, lá num convento, lá não sei aonde, longe das pessoas, longe do mundo. Eu não falo com essas pessoas que elas são tudo mundana. Sabe? Não vai ser assim, não. Você vai se transformar nesse vaso para você levar uma essência, uma transformação, uma mudança, para que outros se transformem nesse vaso. E aí, se vão ser nações, se vai ser a tua casa, se vai ser o teu bairro, o que você vai contribuir? Vem a tua missão, o teu propósito, o teu chamado, que tantos pedem. E, Cláudia, como encontrar o meu propósito, como encontrar o meu chamado, a minha missão? Se coloque nas mãos do artesão, se coloque na mão do oleiro. Tenha intimidade com esse artesão, com esse oleiro. Essa intimidade fecha a porta de casa, fale com teu pai em secreto e ele te recompensará. Essa intimidade vem pela oração, vem pela comunhão, vem pela leitura bíblica. Essa comunhão, ela vem entre você e Deus, ela é assim. Você e Deus. Esteja em ambientes também propícios para isso. Ambientes também são muito importantes.
Ambientes nos influenciam também, tá bom? E, gente, eu queria ficar falando desse tema aqui o dia todo e o vídeo ficaria gigante. Eu quero que você deixe o seu comentário se esse vídeo contribuiu e em que fase você acha que tá desse vaso, tá? Qual é a fase que você acha que tá desse vaso? Deixa aqui que eu tô curiosa para saber. Eu quero muito ver o teu comentário. E você que gosta de falar comigo no WhatsApp, porque todo mundo tem, né, meu contato praticamente aí nas redes sociais, no Instagram, no meu outro canal, né, aqui. Então, você que gosta de falar comigo no WhatsApp, fala aqui porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é de valor, que esse conteúdo mudou a tua vida e vai mudar a vida de outras pessoas também, tá bom? Então deixa escrito aqui, deixa o teu like, compartilha, não deixa de se inscrever aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço pra você e até o nosso próximo reencontro. E você, mais e mais vaso, aí um vaso cada vez mais de honra para a glória de Deus. Um beijo!